Olá, pessoal, boa noite a todos. Obrigada, Gabriel, pelo convite e a todos aí da Igreja de Berlândia que vão fazer esse estudo, né? Eu sempre fico muito feliz quando as igrejas se interessam por estudar essa temática, porque é algo realmente muito importante, que vale muito a pena e que transforma a nossa vida. Então, eu fico feliz que vocês tenham topado fazer esse estudo. E a minha oração é que Deus os conduza e sustente ao longo de todo esse ano, todo esse estudo que vocês vão fazer. Bom, quando o Gabriel, né, me convidou para estar aqui com vocês nessa abertura, eu pensei em introduzir um pouquinho o assunto realmente para ajudar vocês a entenderem aonde que as disciplinas espirituais se encaixam com a vida de discipulado com Jesus. O que ela tem a ver com a nossa fé e como elas se tornam parte do nosso estilo de vida. Eu esqueci até de perguntar para o Gabriel antes. Gabriel, quanto tempo eu tenho? É, porque eu acho que seria legal abrir um pouquinho para perguntas no final, né? Quanto tempo você quer que eu fale aqui? Se quiser responder no chat aqui, também privado, você pode me falar aqui quantos minutos que eu tenho, que eu acho que seria legal abrir um pouquinho no final para vocês falarem, né? E trazerem as dúvidas. O pessoal que está aqui no YouTube pode comentar, né? Aqui no chat também, e a gente vai conversando. Ok. Então, eu vou falar, acho que uma meia hora, e aí eu abro um pouquinho para as perguntas, e aí eu vou falando em cima, né? Esclarecendo mais. Bom, pessoal, o ponto principal que eu quero começar já falando sobre isso é que as disciplinas não são coisas que você faz para Deus, como se fosse uma barganha ou uma troca, entende? Isso foi distorcido de muitas formas ao longo da história da igreja. E vocês talvez já ouviram histórias assim, ou foram de igrejas assim, onde tinha um legalismo muito pesado em cima das disciplinas, em relação a ler a Bíblia, orar, jejuar, ir nos encontros, nas reuniões. Então, como se isso fosse uma troca que você faz com Deus, ou algo para você se tornar aceitável, e aí Deus, então, te escuta e realiza as suas orações e os seus desejos. E isso parte de uma premissa errada, que eu quero começar lendo aqui um trechinho do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, e ele fala o seguinte: o que importa para Deus não são nossas ações propriamente ditas. O que importa para Ele é que sejamos criaturas possuidoras de certo tipo ou qualidade, o tipo que Ele pretendeu que fôssemos, criaturas relacionadas a Ele de certa forma. Então, preste atenção nisso, ele faz essa distinção. Não é o que eu faço, mas é o tipo de relacionamento que eu tenho com Ele. Aí ele continua. Na verdade, enquanto pensarmos em Deus como um tipo de examinador nos passando em um trabalho escolar, ou como a outra parte de algum tipo de barganha, enquanto estivermos pensando em termos de reivindicações e contra-reivindicações entre nós e Deus, ainda não estaremos numa posição certa em relação a Ele. Quem age assim não entende muito bem quem é nem quem Deus é, e não consegue assumir a posição certa, porquanto não é capaz de descobrir a própria falência. Eu acho que esse trechinho é muito legal e ele dá um bom start aqui para a gente pensar essas coisas nessa noite. Pensa nisso. Se você tem uma visão de fazer certas coisas para obter um favor de Deus, ou se tornar agradável a Deus para Ele fazer o que você quer e realizar o seu desejo, presta atenção em que tipo de Deus você acha que Ele é, entende? E que tipo de pessoa você é. Primeiro, você acha que Deus é um gênio da lâmpada, que é todo poderoso, mas ele está ali para fazer seus desejos. Então você está pensando uma forma de manipular Deus. Em segundo, você acha que você dá conta de fazer tudo o que precisa ser feito para exigir algo de Deus. Então é muito legal o Lewis trazer essa reflexão e já mostrar isso, que aí é que está o nosso erro. Se a gente entende a nossa fé dessa forma, a gente está distorcendo a verdade bíblica.
É claro que nós vamos fazer coisas, mas como resultado de um tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. E esse tipo de pessoa é alguém que se relaciona com Deus. Alguém que tem um relacionamento vivo, dinâmico com Deus Todo-Poderoso, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, eu quero começar deixando isso bem claro. Para pensar como que você via isso, ou como que você exercita essas disciplinas, né? Você tem o hábito de ler a Bíblia? Qual a frequência que você lê a Bíblia? Você lê porque você se sente culpado, por tipo, ai, nossa, hoje eu não li, eu tenho que ler. Nossa, tem uma semana que eu não leio a Bíblia. Ou você percebe esse momento de abrir a palavra de Deus como um momento de encontrar com o Senhor, de se aquietar diante dessa palavra que tem poder de revelar Deus para nós e de ouvir a voz dele falando através da leitura desses textos aqui. Então, esse é o ponto. As disciplinas não são coisas que você faz. As disciplinas são parte de um relacionamento vivo que Deus agora oferece a nós através da vida e do sacrifício de Jesus Cristo. Então, esse ponto é muito importante. Esse ponto eu gostaria que vocês entendessem e que isso caminhasse com vocês enquanto vocês estão estudando sobre as disciplinas. As disciplinas, então, são meios que o Senhor preparou para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Então, o nosso Deus, ele é assim, ele é um Deus pessoal, que quer se relacionar conosco, quer caminhar conosco. Então, eu estou lendo a história de Abraão, né? E é incrível, gente, como Deus conversava com Abraão. E esse Deus que se importava com os pequenos detalhes de Abraão, se ele tinha um filho ou não, se ele era vitorioso ou não numa batalha, se ele, como ele se relacionava com seu sobrinho Ló, como ele se relacionava com a sua esposa Sara, Deus se importava com os detalhes e conversava com Abraão como um amigo. E esse é o ponto, meus irmãos. Esse é o mesmo Deus. Ele continua se importando com os pequenos detalhes da nossa vida agora, porque ele quer ser nosso amigo. Vocês entendem isso? Isso realmente é algo grande demais. No primeiro momento, isso deve nos chocar mesmo, sabe? Porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o Criador do universo, o Deus Santo. E a palavra também fala que todas as vezes que ele aparecia para alguém, as pessoas se prostravam diante dele com muito temor. Então, num certo momento, essa verdade tem que nos gerar temor, entende? Porque a gente está diante do Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. E num segundo momento, essa verdade tem que realmente alcançar o nosso coração e gerar sede, fome de sermos amigos dele e amigos dignos dele, entende? Isso significa que não é qualquer pessoa que vai poder ser amigo de Deus. Nós realmente vamos precisar nos tornar semelhantes a ele. E isso é o que Jesus veio fazer por nós e continua fazendo agora através da ação do Espírito Santo em nós. Ele está nos transformando momento a momento a imagem de Jesus, para que um dia a gente possa estar face a face com ele. Mas já agora, em pleno 2025, no meio das nossas rotinas, trabalho, família, casa, igreja, agora nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Não para obter alguma coisa, não simplesmente para fugir do inferno e para ir para o céu, não só para ter os pecados perdoados. Vocês entendem isso, pessoal? Deus está nos transformando à sua imagem para que nós possamos ser amigos dele, nos relacionarmos com ele. Olha que interessante, quero ler aqui mais um trechinho que está nesse livro aqui do Tim Keller, Esperança em Tempos de Medo. Olha que legal que ele fala aqui no finalzinho da introdução. Ele está falando aqui sobre a ressurreição, né? Que é o tema desse livro. Talvez seja essa a vantagem mais comum e cotidiana da ressurreição. Não seguir a um mestre morto
e reverenciado, e sim a um Senhor vivo, ressurreto, e tê-lo efetivamente conosco. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz que ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus entrará e ceará com ele, e ele comigo. Vocês lembram desse versículo? Apocalipse 3:20. Deixa eu ler aqui para vocês o versículo todo. 3. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Gente, isso é sensacional. Isso aqui, a minha versão é NVT. Vou ler de novo, tá? Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Então, o Keller está comentando esse versículo. Acredita-se geralmente que este é um convite ao não crente, para que abra a porta do coração a Jesus. Contudo, no contexto de Apocalipse 3, Jesus está falando à igreja, aos cristãos. Cear com alguém era e é ter comunhão com uma pessoa. Jesus está dizendo aos crentes que há um potencial de comunhão rica e profunda com ele, que permitirá conhecer a ele e ao seu amor, mas que não se costuma explorar. Por causa da ressurreição, ele não é um autor falecido que só conhecemos por meio de seus livros. Ele está vivo e nos chama. Eis-me aqui, ele diz a você. Abra a porta, ame-o e ouça-o. Aqueles que fizerem despertarão do desespero e porão de lado as imaginações das trevas. Gente, isso é fantástico demais. E é esse convite que Jesus está fazendo agora para cada um de vocês, entende? Isso é um convite pessoal. E é claro que é um convite que não é solitário, ele é feito para uma comunidade, para uma família. Então é maravilhoso vocês estudarem isso juntos como igreja, como amigos nos seus respectivos grupos. Pelo que o Gabriel me falou, tem vários grupos aqui reunidos hoje, né? Mas vejam isso não como mais um estudo da igreja, não como parte de um currículo da igreja, mas como um convite pessoal de Jesus que quer desenvolver essa amizade com cada um de vocês. E vocês também têm o papel de ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros nisso. Perceber que o irmão está se afastando, que ele está com dificuldade, que ele não consegue, às vezes, mudar algum hábito, praticar alguma disciplina, e vocês podem sim se encorajar, exercitar juntos, ajudar uns aos outros. Mas o que está em jogo aqui é desenvolver um relacionamento real com o Senhor que está vivo agora, presente através do Espírito Santo que ele derramou sobre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. E, gente, isso é maravilhoso demais, isso é fantástico demais. Isso realmente deveria mudar a disposição do nosso coração, entende? Por que que isso é necessário? Porque tem muitas distrações hoje na nossa vida. Então, a gente já acorda cansado, já acorda atrasado, tem uma série de distrações, né? Cadê, gente? Aqui, meu celular. Tem uma série de distrações que às vezes você já acorda com o celular na mão, já se perde nas redes sociais, já enche a sua cabeça de informações, ruídos, notícias, imagens, fotos, e não tem tempo para Deus. Você não presta atenção em Deus, porque a sua mente está cansada demais, ocupada demais. Enfim, hoje a gente tem vários casos de burnout, de cansaço extremo, esgotamento, por vários motivos, e já tem pesquisas, né, falando sobre isso. Quando nós estamos cansados demais, a primeira coisa que a gente para de fazer é cuidar de si mesmo. Então, você começa a dormir menos, se alimentar mal, descansar pouco, você descuida dos exercícios, da sua dieta. Quando você está com preguiça, quando você está muito cansado, você come a primeira coisa que você vê na frente, você
se autogratifica, né? Tipo assim, ah, mas minha semana foi tão ruim, eu tô tão cansada, então eu mereço comer um monte de porcaria. Eu posso fazer isso hoje. Então, já tem estudos falando sobre isso. Quando você está nesse estado de esgotamento, a primeira coisa que acontece é você parar de cuidar de você mesmo. Depois, você para de cultivar os relacionamentos que são importantes com as pessoas que você ama. Então, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para os seus amigos, você não tem tempo para. Você não tem tempo nem de comer, nem de dormir, você vai ter tempo para encontrar alguém, para sair de casa, né? O esforço para se deslocar, para preparar algo, para receber alguém na sua casa, ou para ir até alguém. Aí o que acontece? Os amigos se veem menos, as famílias passam menos tempo juntas, cada um está correndo atrás das suas demandas. E o terceiro ponto que acontece é você abandonar as práticas que te aproximam de Deus. Então, eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para encontrar meu amigo, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí, ou seja, você vai se afastando de três áreas que são extremamente importantes para a sua saúde integral, sua saúde mental, sua saúde emocional, sua saúde física e a sua saúde espiritual. E aí o que acontece também é crise de fé, o enfraquecimento mesmo da sua relação com Deus, porque você não encontra mais o Senhor, você não conversa mais com Ele. E aí é claro que o seu relacionamento com Deus também vai ser prejudicado. Então, irmãos, entendam isso. Nós somos seres limitados pelo tempo, correto? Isso significa que eu preciso decidir o que eu vou fazer com o meu tempo. Para eu poder aceitar o convite do Gabriel e estar aqui com vocês hoje, eu tive que negar outros compromissos para estar em outros lugares ou aqui mesmo na minha casa fazendo outras coisas, para que eu pudesse prestar atenção em vocês, ouvir vocês, conversar com vocês, para a gente ter esse tempo juntos aqui hoje. Vocês concordam? E é a mesma coisa com Deus. Se você não for intencional em estar com Deus, em ouvir a voz dele através da sua palavra, responder a ele em oração, você não vai encontrar com Deus. Você não vai prestar atenção nele, você não vai ouvir a voz dele. Você vai simplesmente alimentar uma imagem que você tem na sua mente sobre quem Deus é. E quando você vê daqui a alguns anos, você vai estar super distante do Deus verdadeiro. E não significa também fazer muitas coisas na igreja, entende? Ah, mas eu estou sempre na igreja, eu estou fazendo um monte de atividades, de eventos, organizando grupos e tudo mais. Não tem a ver com fazer coisas para Deus, nem fazer coisas dentro da igreja. Vocês lembram de uma passagem onde Jesus fala algumas palavras relacionadas ao juízo final, e aí ele separa, né, os justos dos injustos, e ele, as pessoas que foram, algumas dessas pessoas que foram condenadas, viram para Jesus e falam: Mas Jesus, em seu nome, nós fizemos isso, aquilo, nós expulsamos demônios, nós fizemos curas, milagres. Vocês lembram disso? E aí Jesus vira para elas e fala: Eu não vos conheço. Então não tem a ver com fazer coisas em nome de Jesus ou para Jesus. Tem a ver em ter um relacionamento com Ele, ser amigo dele. Vocês entendem isso? E quando nós temos um amigo, a gente conhece esse amigo, a gente sabe do que ele gosta, sabe do que ele, como ele vive, o que ele faz, e a gente está se tornando semelhante ao nosso amigo. Então a gente vai aprendendo a gostar das coisas que ele gosta, a fazer as coisas que ele faz e a viver um estilo de vida semelhante ao do nosso amigo Jesus. Então isso é uma amizade que é transformadora, vocês entendem? Não é simplesmente eu faço o que eu quiser porque Jesus é meu amigo. Não é isso, não. Eu me aproximo de alguém e me deixo ser transformada por esse alguém. Me torno semelhante a ele. E ele é o Deus Todo-Poderoso que vai mudando meu caráter, vai gerando em mim frutos e me ensinando a amar o que é bom e a odiar o que é mal, como a sua palavra nos ensina. Então, essa é a nossa jornada, meus irmãos. Nós estamos nesse caminho de sermos transformados à imagem de Jesus. E é por isso que nós nos reunimos como igreja, que nós participamos de grupos de estudos, que nós encorajamos uns aos outros a desenvolver hábitos que estão relacionados com a prática das disciplinas. Um exemplo para ajudar vocês
Talvez até alguns de vocês aqui sejam músicos, mesmo que não sejam músicos profissionais, mas são músicos na igreja, sabem tocar um instrumento musical. É óbvio e compreensível para todos nós que para você se tornar um músico bom, que consegue compreender as escalas musicais, as notas musicais, consegue tocar uma música completa, ler uma partitura, ler aquelas cifras, você precisa de treino. Você precisa ter hábitos específicos na sua casa, na sua rotina. E isso muitas vezes implica em treinar todos os dias. Você precisa praticar aquele instrumento, especialmente quando você não sabe ainda. E quanto mais você domina, mais você precisa continuar praticando para não esquecer, para não perder aquela habilidade. Porque na prática constante, nos exercícios constantes, você vai desenvolvendo habilidades. O seu corpo vai sendo transformado. Os seus dedos sabem a posição correta, por exemplo, num violão ou num piano, sabe? Então, vocês entendem o que eu quero dizer? A gente entende que um músico precisa se dedicar a exercícios. E se, por exemplo, você chama seu amigo que é músico para jantar com você, ele pode falar assim: ah, hoje eu não posso porque eu tenho que treinar. Eu tenho uma apresentação esse fim de semana e eu tenho ensaio. Você entende? Mas quando a gente convida um crente, por exemplo, ele nunca fala, né? Oh, eu não posso ir porque hoje eu preciso ter meu tempo com Deus. Hoje é o meu dia de estudar a palavra e conversar com o Senhor. A gente espera que as pessoas tenham hábitos relacionados com aquilo que elas precisam desenvolver. A mesma coisa acontece no esporte, quando você precisa passar por uma prova, estudar para um concurso, enfim, tantas áreas da nossa vida, mas isso não acontece entre nós cristãos. A gente não assume que para nós sermos cristãos, nós precisamos orar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos submeter a exercícios constantes de treinamento que vão nos moldando e nos transformando. Não porque esses exercícios têm poder neles mesmos, entende? Mas porque eles são meios que o próprio Deus preparou para nós, que o próprio Jesus exercitou quando ele viveu entre nós como homem, e que abrem espaço para o Espírito Santo agir em nós e gerar transformação. Você não vai ficar mais sábio, você não vai conhecer mais a Deus e nem vai ser transformado à imagem de Jesus se você ficar todas as noites jogados no sofá assistindo televisão, Netflix e jogos e coisas assim. Mas eu sou crente, eu vou na igreja aos domingos e eu deixo o Espírito Santo me transformar. Então eu ocupo a minha mente, a minha atenção com um monte de outras coisas, e aí eu fico achando que isso vai ser um milagre que vai acontecer um dia, Deus vai me transformar. Sinto muito em te dizer, mas essa não é a vida de discipulado que Jesus nos chama para viver. Vocês lembram quando Jesus chamou seus discípulos? Ele pedia para eles fazerem o quê? Me segue. Eles, muitos deles deixavam até de fazer as coisas que estavam fazendo para seguir Jesus, para aprender com ele, na medida que eles viviam com ele, faziam as coisas com ele, andavam juntos de cidade em cidade, trabalhavam juntos, comiam juntos, faziam a comida. A vida de discipulado é essa, meus irmãos, é andar com Jesus, seguir a Jesus. Graças a Deus não é um caminho solitário, entende? Porque ele chama muitos amigos. E a gente pode ter companhia nessa estrada. Mas todos nós aqui estamos seguindo a Jesus. Então é sim para levantar a bunda do sofá e para abrir a Bíblia e para entender o que esse livro diz, para prestar atenção, para usar todas as faculdades cognitivas, racionais, emocionais, mentais que o próprio Deus criou para a gente enxergar a realidade da presença dele agora na vida que ele nos dá por graça todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, Deus está te chamando para viver mais um dia com ele, por meio dele e para ele. Então, tudo que você vai fazer, sei lá, se você está na faculdade, então você vai acordar, vai para a faculdade, vai estudar. Se você vai para o seu trabalho, se você vai trabalhar home office ou trabalhar fora de casa, se você vai cuidar da sua casa, dos seus filhos, seja o que for que você vai fazer, que tem aí na sua rotina, você vai fazer com a força que Deus te dá,
por meio da vida que Deus te dá, para a glória de Jesus, com Jesus ao seu lado, entende? Então, isso é que é o discipulado. Jesus está nos ensinando quem ele é e nos transformando à imagem dele à medida que nós vamos andando nesse caminho. E a nossa vida presente é o palco onde essa transformação acontece. Isso não acontece só quando eu estou lá na igreja, cantando e adorando ao Senhor. Isso não acontece só quando eu estou de joelhos orando no meu quarto. Isso acontece 24 horas, no meio da nossa vida comum. Só que você tem que ter olhos para ver isso, entende? Você tem que prestar atenção em Jesus te conduzindo ao longo do seu dia. O que acontece na maior parte das vezes? A gente ignora, porque a gente está distraído demais, cansado demais, ocupado demais. Aí, no meio da confusão, às vezes eu até lembro, né, de pedir socorro e fazer uma oração e falar, Deus, me ajuda. Mas não é isso ainda, entende? Não é um gênio da lâmpada que de vez em quando eu peço socorro para ele fazer alguma coisa na minha vida acontecer. E criatividade para eu trabalhar, que me gera amor e paciência para eu cuidar das pessoas que estão comigo, que me ajuda a exercitar os dons e talentos que ele me deu para a glória dele. E ele é Senhor de todas as áreas da vida, então não tem nenhuma área onde Jesus não seja Senhor. E nós cooperamos com ele na redenção de todas as coisas. Ou seja, meus irmãos, tem muita coisa importante acontecendo agora, enquanto nós seguimos a Jesus. E nós fazemos isso como igreja, como corpo de Cristo, até que Jesus volte, para que então a gente possa estar com Ele e viver com Ele por toda a eternidade. Mas isso só vai acontecer com os seus amigos, com aqueles que Ele conheceu agora e que cultivaram com Ele essa amizade. O Dallas Willard fala que Jesus realizou as disciplinas espirituais não porque ele fosse pecador, porque às vezes você pode ter essa ideia errada, né? Ah, eu preciso orar, jejuar, ler a Bíblia porque eu sou pecador. Não necessariamente. Jesus executava essas coisas. Jesus praticava as disciplinas espirituais. Vocês lembram disso? Ele passava o dia inteiro trabalhando intensamente, ensinando, curando, né? Nos 3 últimos anos do ministério dele, viajando, trabalhando. Então, imagina que a rotina de Jesus era muito intensa. E à medida que ele começou a fazer mais curas e milagres, multidões seguiam a Jesus, e isso deixava ele muito cansado também, né? E aí, então, o que ele fazia? Ele se retirava. Às vezes, tem relatos, né, que os discípulos procuravam por ele e ninguém sabia onde ele estava. Então, esse se retirar é a disciplina da solitude. Nós trabalhamos, nós fazemos muitas coisas, mas você precisa ter momentos onde você se retira, onde você entra no seu quarto e ninguém entra atrás de você, ou onde você sai para fazer uma caminhada sozinho, você vai para algum lugar aonde ninguém vai chamar seu nome, ninguém vai te procurar. A solitude é muito importante, porque ela é uma disciplina que nos ajuda a nos abster da companhia de outras pessoas para prestar atenção na companhia de Deus. E Jesus precisava fazer isso. E aí, nesse momento de solitude, o que ele fazia? Ele ouvia o Pai e ele conversava com o Pai. E aí que entram as outras 2 disciplinas, da meditação nas Escrituras e da oração. Jesus não tinha uma Bíblia escrita, né, que ele abria, e também não tinha um celular para abrir o aplicativo, né? Mas ele memorizava as Escrituras. O ensino, né, das crianças na época de Jesus era até, deixa eu lembrar, até os 10 anos, eles memorizavam, até os 13 anos, eles memorizavam todo o Pentateuco, até os 13 anos, e daí tinha até uma cerimônia, né, quando o menino faz 13 anos. Então, pensa isso, gente. Vocês já tentaram memorizar as escrituras? E falharam miseravelmente em memorizar um salmo inteiro? Pensa aí comigo em você memorizar Gênesis inteiro, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse era o ensino na época, né? Ele memorizava todo
o Pentateuco, e depois alguns desses meninos continuavam estudando com o rabino, e até os 17 eles memorizavam alguns outros textos, como os profetas, salmos, né? E algumas das crônicas, das histórias que eram contadas, provérbios. Então, Jesus tinha a palavra de Deus viva na mente dele. A memorização é uma disciplina que nós ignoramos completamente e que tem um poder tão grande de fazer a palavra do Senhor habitar na nossa mente e no nosso coração. Acessar essa palavra quando a gente precisa dela. Deixar essa palavra nos alimentar e nos fortalecer. Então, Jesus fazia isso, ele memorizava as escrituras, se alimentava da palavra de Deus e conversava com o Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Que vocês falam, que vocês ouvem, que a gente consegue desenvolver linguagem e conversar um com o outro, porque Deus quis criar criaturas que pudessem conversar com Ele. É por isso que nós falamos, ouvimos, conversamos, interagimos. É por isso que existe comunicação, linguagem nos seres humanos, de um jeito muito diferente que existe nos animais. Alguns papagaios até repetem umas palavras nossas, né? E é engraçado. Mas eles não falam com a gente, eles não se comunicam, eles não entendem o que a gente está falando, entende? Deus criou muitos animais, Deus criou muitas coisas incríveis, mas ele queria criar um ser especial com quem ele pudesse conversar, compartilhar as coisas. E aí, então, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, com essa capacidade de se comunicar, para que a gente pudesse conversar com ele, gente. Então, pensa nisso, meus irmãos, o privilégio que é você poder conversar com o Senhor. E hoje a gente entende, né? Você não precisa de ir até um lugar sagrado específico, e aí Deus vai estar lá para falar com você. Você não precisa da intermediação de um sacerdote especial, que daí esse sacerdote vai falar com Deus e vai repassar o recado para você. Por causa de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai através do Espírito. E eu posso, sim, em qualquer momento, mesmo no ônibus lotado, quando eu estou indo para o meu trabalho, eu posso conversar com Deus. Eu posso entrar no meu quarto e ouvir a voz dele sendo falada a mim, quando eu leio a sua palavra, e responder a essa voz. Eu posso derramar o meu choro diante do Senhor, eu posso levantar minha voz em louvor e gratidão diante da beleza e das maravilhas dele na minha vida. Eu posso me relacionar com ele. Então, era isso que Jesus fazia. E a gente sabe que, especialmente antes de grandes decisões, antes de grandes lutas, de situações difíceis, Jesus passava a noite toda em oração com o Pai. Mas não é essa oração que às vezes a gente está acostumado, né? No sentido de chegar e trazer a lista de pedidos, né? Senhor, me abençoa nisso, faz isso, resolve aquilo, cuida disso, lembra daquilo. Não é isso, gente. Não é assim. Oração é relacionamento. Como que é encontrar o seu melhor amigo? Sabe? É ouvir, é ficar em silêncio, é responder aquilo que ele fala para você. Então, é chegar diante do Senhor de mãos vazias, reconhecer que você está diante do Deus Todo-Poderoso e que você precisa da graça dele, da orientação dele. Então, sim, o Senhor fala para a gente pedir, mas a gente pede como a gente se relaciona com um amigo, em relacionamento com o nosso amigo. Não com o gênio da lâmpada, aonde eu demando que realize os meus desejos e os meus pedidos. Enfim, nós temos muito que aprender sobre isso, mas Jesus é paciente o suficiente para nos ensinar. E nós temos a vida inteira para aprender isso também. Não é fazendo um curso que a gente vai aprender, não é lendo um livro que a gente vai aprender. Mas sim, o Senhor providenciou muitos meios e todos esses meios nos ensinam. Todos esses meios abrem espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, gerando transformação verdadeira, de dentro para fora. E aí sim, isso vai mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, o nosso modo de pensar, as nossas escolhas. Isso vai impactar tudo que a gente faz, o nosso trabalho, como a gente cuida da nossa família, como a gente é igreja junto, tudo isso vai ser influenciado. Mas a gente também não pode ter a ansiedade, o desespero de achar que isso vai acontecer assim, da noite para o dia. Mas nós vamos sim crescendo
de glória em glória, à medida que nós contemplamos o nosso Senhor. Então, as disciplinas são esse convite para nós contemplarmos o nosso Senhor. E lembra disso, Jesus praticava as disciplinas, porque Jesus era humano igual a nós. Jesus tinha as mesmas limitações que nós temos de tempo, espaço, cansaço, dificuldade de memorização, e por aí vai. Mas Jesus se dedicava aos exercícios que o próprio Pai preparou para nós. Então, sim, meus irmãos, nós precisamos também nos dedicar a esses exercícios. Então, aí vem um outro ponto que eu quero destacar, e aí eu quero abrir para vocês. Nós não praticamos as disciplinas como se fossem itens da nossa lista de coisas, e a maioria de nós já tem uma lista muito grande. Então, pensa aí comigo, você tem todas as coisas que você já tem que fazer no seu dia, e aí você inclui mais orar, ler a Bíblia, solitude, memorização, estudo bíblico. E aí você pensa, nossa, é coisa demais, eu não dou conta de fazer isso. Então, não é assim que você vai ver a prática das disciplinas na sua rotina. As disciplinas são um momento do encontro. Pensa nisso. Então, é o encontro com a pessoa mais importante. E por isso precisa ser prioridade no meu dia. Não existe uma regra, não existe uma receita pronta. E aí por isso que vocês têm que ter sabedoria quando vocês forem estudar sobre as disciplinas. Porque a forma de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de meditar, de memorizar, pode ser diferente para cada um. Se você é um jovem solteiro, se você já é um homem e uma mulher casados, se vocês têm filhos ou não têm filhos, se você trabalha em casa ou fora de casa, se você é uma pessoa mais agitada ou uma pessoa mais tranquila, tudo isso vai influenciar no seu relacionamento com Deus e na forma como você vai viver as disciplinas. Então, como isso vai acontecer, você vai ter que treinar, exercitar e ver a forma que funciona melhor. Mas a questão é, todos nós somos convidados para ter esse relacionamento com Deus. Então, você não está liberado. Ah, não, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia. Todos nós precisamos desses exercícios, porque são esses exercícios que vão forjar em nós, criar em nós esse relacionamento com Jesus. Esse relacionamento já nos foi dado, entende? A graça de Jesus já pagou o preço e realizou tudo o que nós precisássemos fazer. Por isso que não é uma barganha, não é algo que eu faço para obter algum favor de Deus. Jesus Cristo já fez tudo. E tudo que nós recebemos já é por graça, já é um presente. Mas a gente participa disso, entende? É como eu ganhar uma bolsa de estudos para estudar na melhor universidade que existe. Mas eu tenho que ir na aula, entende? Eu tenho que assistir às aulas, tenho que ler os livros, tenho que caminhar com os professores para eu aprender, para eu ser transformada em alguém digna de receber esse diploma. Então é a mesma coisa, meus irmãos. Nós ganhamos essa amizade com Jesus, mas isso significa que eu tenho que conversar com ele, eu tenho que segui-lo, eu tenho que ouvi-lo, eu tenho que aprender com ele como viver minha vida aqui. E eu posso ter um monte de visões distorcidas sobre o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser amiga, como trabalhar. E é andando com ele que eu vou aprender sobre todas essas coisas, a partir de uma visão restaurada, redimida, baseada na revelação da palavra dele. Então, nós precisamos caminhar com Jesus, nós precisamos nos expor a esses exercícios. E esses exercícios, então, vão gerar vida em nós. Por último, eu quero ler um trechinho do livro Prating the Way, que vai ser traduzido em breve, do autor John Mark Comer, e ele fala o seguinte, aqui eu vou ler um trechinho que eu traduzi. Deixa eu ver aqui, onde que está? Ao contrário do que muitos supõem, Jesus não convidou as pessoas a se converterem ao cristianismo, nem as chamou para se tornarem cristãs.
Jesus convidou as pessoas a se tornarem seus aprendizes, em um modo totalmente novo de viver. Jesus convidou indivíduos para serem transformados. A transformação é possível se estivermos dispostos a organizar nossa vida em torno de práticas, das verdades e dos ritmos estabelecidos pelo próprio Jesus, os quais nos abrem à mudança pelo poder de Deus. Dito de outra forma, podemos ser transformados se estivermos dispostos a nos tornarmos aprendizes de Jesus. E isso significa que você pode alterar aos poucos, à medida que você vai aprendendo sobre as disciplinas, os hábitos da sua rotina. Então, por exemplo, você vai perceber que se você acordar e ir direto para o celular, a sua mente já vai se distrair e você vai encher a sua mente, o seu coração, a sua imaginação de ruídos que vão te afastar de Deus, ao invés de te aproximar. Mesmo que você siga pessoas muito legais e que você leia de vez em quando, no meio das coisas, alguns versículos bíblicos, não é essa a melhor forma de você exercitar a sua mente, a sua atenção, para você conversar com Deus quando você acorda. Então, você pode, por exemplo, aprender a orar antes de pegar o celular. Muito simples, meus irmãos, muito simples. Você pode orar ainda meio sonâmbulo na cama, lembrando que o sol nasceu, Deus está chamando o seu nome para viver mais um dia com Ele, e Ele vai te conduzir nesse dia. Então, uma oração simples, sabe? Senhor, muito obrigado por esse dia, me mostra mais da sua presença ao longo desse dia, me ajuda a andar do seu lado em tudo que o Senhor vai fazer nesse dia. Me ajuda a te ver em tudo que eu vou fazer esse dia, entende? Aí você vai preparar seu café, você pode ir conversando com Deus enquanto está preparando seu café. E, para mim, um método que eu uso, que funciona mais para mim, você lê a sua Bíblia enquanto você toma seu café da manhã. Eu fazia isso enquanto eu era solteira e agora eu faço isso junto com meu marido. A gente toma nosso café, conversa um pouquinho sobre o dia, e aí então a gente faz uma leitura bíblica e ora pelo nosso dia. A gente alimenta a nossa mente com a palavra do Senhor, da mesma forma que a gente está alimentando o nosso corpo com aquele café da manhã. E a gente está direcionando o nosso coração para a sabedoria do que a palavra nos orienta. E aí então tudo que vai acontecer no nosso dia está alinhado com essa vontade de Deus. Nós entregamos para o Senhor o nosso dia, pedimos pelas coisas que vão acontecer, intercedemos pelos nossos amigos, agradecemos pelas coisas que aconteceram no dia anterior, e aí então a gente vai começar aquele dia. Vocês entendem? Várias disciplinas foram realizadas nesse momento. Não como itens da minha lista de tarefas, mas como um momento especial para eu estar diante do Senhor e me fortalecer nele. A gente é muito distraído e superficial. A gente vive uma vida muito superficial no nosso relacionamento com Deus, quando tem camadas muito mais profundas para a gente mergulhar, que a gente ignora. Mas, como a gente leu em Apocalipse 3, o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele está disponível para conversar com a gente. Ele está atento para ter essa conversa com a gente. E aí a pergunta é: como você vai responder esse convite? Você vai falar para Jesus que você está ocupado demais, que você não tem tempo para ele? Só que daí você toma o café no celular, entende? Você tem tempo para outras coisas. Você tem tempo para encher a sua mente com outros conteúdos e outras informações, ou até outros relacionamentos. Então a questão é você aprender a priorizar esse relacionamento tão importante que é a sua amizade com Jesus. E esse relacionamento é que vai moldar todo o restante da sua vida, todas as outras áreas da sua vida. E as disciplinas vão te ajudar nisso. O livro, né, que eu escrevi, ele foi preparado com muito carinho, tem muitos exercícios, muitos espaços para você pensar no que está te impedindo de fazer esses hábitos, está te afastando disso, e realmente mudar, ter a coragem de aos poucos ir implementando essas mudanças. Então, o que eu queria dizer é, fazendo uma síntese aqui, né, de tudo isso que eu falei.
nós estamos seguindo a Jesus, e isso é um relacionamento pessoal de amizade com Jesus. As disciplinas são canais da graça de Deus para esse relacionamento acontecer. E elas vão se manifestar nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, no meio das tarefas ordinárias que a gente faz. Esses são os 3 pontos principais. É igual o relacionamento com um amigo, com um marido ou a sua esposa, nós precisamos nos dedicar para esse relacionamento, não é verdade? Você precisa encontrar com a pessoa, você precisa ouvir. Não é só chegar e falar na cabeça dela e ir embora. Às vezes você até já teve algum amigo assim. Isso não é uma amizade verdadeira. Você precisa passar por situações juntos, boas e ruins, momentos de alegria, de celebração, e às vezes momentos de dificuldade. Você precisa fazer algo por essa pessoa fazer algo por você. Vocês vão aprender a aceitar o perdão e a perdoar uns aos outros, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros. E o que acontece quando você não se dedica aos seus relacionamentos é que essa amizade morre, o casamento se esfria, você fica vivendo como se fosse 2 estranhos dentro de casa. Então, meus irmãos, entendam isso, é a mesma coisa com o nosso Senhor. Todas essas outras imagens de relacionamentos são modelos que o próprio Deus criou para espelharem o relacionamento com Ele. Ele fala isso na sua palavra. Então, a relação de amigos, a relação de pai e filho, a relação de marido e mulher, tudo isso se refere a esse grande mistério, que é o relacionamento de Cristo conosco. Então, nós precisamos também ter zelo de cultivar esse relacionamento. Você já conheceu pessoas que eram grandes amigos de Jesus, que conheciam a Ele, que manifestavam a presença dEle? Você podia, às vezes, desejar ser assim, ou você conheceu pessoas reais, ou leu livros dessas pessoas, né? Ou ouviu histórias dessas pessoas do passado. Isso é o que está acessível para nós hoje. E esse é o mesmo convite que Jesus faz para nós hoje. Então, a minha oração é que o Senhor conduza vocês nesse estudo, que vocês se dediquem para Ele, que vocês não vejam isso só como mais uma atividade da igreja, que vocês leiam um livro em casa, façam os exercícios propostos, e ajudem uns aos outros a colocarem esses hábitos em prática, para mudar a forma como vocês estão vivendo. Porque, enfim, eu conheço muita gente e vejo as minhas próprias lutas aqui. A gente se distrai muito rápido, a gente é levado pelo turbilhão de coisas para fazer muito rápido, e a vida está passando. E a gente não sabe exatamente quando Jesus vai voltar ou quando nós vamos estar com Ele. E aí não vai dar mais tempo. Essa amizade, ela precisa ser desenvolvida agora, nessa vida que Ele nos dá todos os dias, por graça. E eu acho que isso também nos motiva a levantar da cama de um jeito diferente, sabe? Pensa que Deus chama o seu nome quando você acorda, para viver aquele dia ao seu lado. E a gente precisa aprender a andar no ritmo de Jesus. Como que seria viver a sua vida com a sua rotina, mas com Jesus do seu lado, todos os dias, te conduzindo nos seus compromissos e te ensinando a viver através deles? Quero ouvir vocês agora. Eu vi aqui que tem alguns comentáriozinhos, né, no YouTube. Temos. Vai dar eco aí, né, Gabriel? Quer que eu leio aqui? E aí você pode falar, às vezes, se você tiver perguntas aí, você pode escrever também no chat aqui, Combinado, vai ficar melhor. que aí não vai dar eco na sua voz, né? Então tá bom. Quem tiver aí, então, ao vivo, pode passar uma pergunta para o Gabriel. Ele escreve aqui. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. O Alessandro colocou: para uma pessoa que não tem hábitos de cultivar as disciplinas espirituais, como começar? Começando por alguma delas, você vai escolher alguma, entende? Não precisa começar com uma coisa muito grande. O que eu vejo também é que tem pessoas que criam um ideal que nunca é alcançado. Então, sei lá, isso acontece muito com mulheres.
Quando eu era solteira, eu ficava 1 hora lendo a Bíblia em oração e tal. Agora eu sou casada, tenho filhos pequenos, eu não consigo mais ter 1 hora. E aí, ela não tem nada e não faz nada. Porque cria um ideal de que tem que ser de alguma forma específica, e aí você não faz nada. Então, meus irmãos que estão me ouvindo, fujam de construir um ideal na sua cabeça que não é executável. Então, comece com aquilo que você pode fazer, com o tempo que você tem, no contexto que você está. Então, se você não tem o hábito de orar todas as manhãs, começa a orar todas as manhãs. Acorda de manhã cedo e converse com o Senhor. Você pode fazer isso enquanto você se arruma, enquanto você toma banho, enquanto você prepara seu café, ou enquanto você está sentadinho lá na mesa. Abre a palavra do Senhor, leia um trechinho e conversa com ele sobre aquilo. Não precisa ser muito tempo, mas é a questão de você focar sua atenção em Deus, se aquietar para ouvir a voz dele e responder a ele em oração. Isso é um exercício. E, assim como a gente tem muito prazer de passar mais tempo com alguém que a gente ama muito, você vai ver que aos pouquinhos você vai ter vontade de passar tempos maiores com o Senhor. E aí você pode organizar isso na sua rotina, não deixando também o que sobra, porque nunca sobra, a nossa lista nunca acaba, a gente sempre tem coisa para fazer. Então, se você sempre deixar o tempo que sobra para estar com Deus, você nunca vai conseguir começar. Então, começa do começo. Tenta fazer isso de manhã antes de você sair para o trabalho. Mas se isso não funcionar, veja o melhor momento para você fazer isso ao longo do seu dia. Às vezes você trabalha ou mora perto de um lugar que tem um espaço gostoso que dá para você fugir para lá, no intervalo do almoço, alguma coisa assim, ou à noite, quando você chegar em casa. A questão é que não deixa para fazer isso quando você já está esgotado. Você dá o seu melhor da sua energia, do seu tempo, do seu foco, da sua atenção para todas as outras coisas. E aí, quando chega de noite, você não tem nada disso para dar para Deus. E aí é claro que vai ser muito ruim esse encontro com o Senhor, essa conversa com Ele, entende? Então, comece. Veja, participe desse estudo que vocês vão fazer, e ali vocês vão ter a oportunidade de conhecer vários hábitos. E aí você vai ter dicas práticas de como incluir esses hábitos e vai entender o porquê que esses hábitos te aproximam de Deus. Lu e João colocaram uma amizade transformadora com Cristo. Desculpa. O Gabriel já colocou aqui um comentário da Lucélia, o que te inspirou a escrever o livro. Bom, foi assim. Eu comecei a estudar mais diretamente, né, sobre as disciplinas em 2017. 2017 e 2018. Eu conheci as disciplinas como práticas espirituais, né, hábitos que nos aproximam desse relacionamento com Deus, e isso impactou muito minha vida, mudou muito minha vida. E gerou realmente uma fé muito mais forte, muito mais consistente. Aí veio a pandemia, e na pandemia, em 2020, a minha igreja ficou muito preocupada em construir alguns recursos para que as pessoas não parassem de ler a Bíblia durante esse tempo de afastamento, né, que a gente não estava se reunindo presencialmente. E foi o que aconteceu, né? Se vocês viram as estatísticas da Sociedade Bíblica do Brasil e outras instituições que divulgam, né, a leitura bíblica, o número de cristãos que parou de ler a Bíblia na pandemia, assim, aumentou muito, muito mesmo. As pessoas não tinham mais o estímulo, né, de se reunir, de ir para a igreja, e, enfim. Vocês lembram, né, que no início da pandemia tinha, assim, 50 filmes para ler na pandemia, 100 séries para você assistir, 30 livros para você ler. Então, parecia que a gente estava de férias e tinha todo o tempo livre do mundo, né? E aí as pessoas se entupiram de coisas para fazer. Além, claro, que muitos trabalhos continuaram acontecendo, mas de maneira remota, né, online, e a vida das pessoas ficou cheia de coisas. Não tinha nada de tempo livre. E as pessoas pararam de orar e ler a Bíblia. Então, a minha igreja decidiu criar um podcast
Aí a gente transmitia, né, nos canais principais de áudio. E nesse podcast a gente fazia uma leitura bíblica e uma oração todos os dias. Ele era diário. Aí eu decidi no sábado, então de segunda a sexta a gente tinha essa leitura bíblica, um comentário e uma oração. Aí no sábado eu decidi falar sobre uma disciplina, porque eu pensei assim que seria importante as pessoas incluírem esses hábitos na sua rotina. E aí então eu falei de 15 disciplinas espirituais, que são as disciplinas que viraram esse livro. Na época, então, eu escrevi roteiros para esse podcast. Aí as pessoas começaram a me pedir esses textos, eu publiquei esses textos no meu site. Então, se você for lá no meu site, eu vou colocar aqui o link. O Gabriel pode mandar para vocês depois. Se você for lá no meu site, tem os 15 textos das disciplinas lá. E aí, muitas igrejas começaram a estudar disciplinas espirituais através desses textos que estão lá no meu site. Algumas delas imprimiram isso, fizeram apostilas. Eu acho que se eu colocar aqui no YouTube, eu não sei se o YouTube deixa. O YouTube não deixa compartilhar link, então eu vou mandar aqui no chat privado. E aí o Gabriel manda no grupo de WhatsApp de vocês aí da igreja. Aí as pessoas começaram a imprimir isso, montar apostila e estudar isso nas igrejas. E aí, então, eu já estava com a editora Thomas Nelson, né, que publicou meu primeiro livro sobre a espera, e aí eles me pediram um projeto para transformar essas disciplinas num livro. Só que aí, meus irmãos, enfim, isso foi em 2020, então isso foi sair de fato em 2024. Então, eu revisei esses textos, melhorei, transformei. E eu não queria simplesmente escrever um livro sobre disciplinas, porque já tem muitos livros bons escritos sobre disciplinas. Então, eu peguei esses livros, trouxe o conceito, trouxe a base, o porquê praticar essa disciplina, enfatizando muito esse aspecto do relacionamento com Jesus. E aí coloquei também como se fosse uma jornada devocional, com perguntas, com reflexões, com leituras bíblicas, com poesias, textos clássicos, para te conduzir numa jornada que te ajudasse a realmente viver essa disciplina na sua vida. E aí, enfim, nasceu esse box com 3 livros. São 5 disciplinas em cada um deles, que são essas 15 disciplinas originais que eu apresentei lá no início. A pergunta do Leonardo. Algumas pessoas têm mais facilidade com umas disciplinas e outras pessoas com outras. Como manter um equilíbrio em que todas as disciplinas sejam minimamente abraçadas? Apesar de nossas peculiaridades? Eu não acho que você tem que abraçar todas igualmente, entende? Não tem que ter um equilíbrio. Como eu disse de novo, não são itens na sua lista que você tem que dar conta de fazer tudo, entende? Elas têm motivações diferentes, elas acontecem em períodos de vida diferentes. Vocês vão ver que tem disciplinas que a gente precisa todos os dias, como oração e leitura da Bíblia. A oração e a leitura da Bíblia, gente, é o nosso alimento diário mesmo. Você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar muito quando você passar a orar e ler a Bíblia todos os dias. Agora, uma pessoa vai ler 15 minutos, outra vai ler meia hora, outra vai ler 1 hora. Uma vai fazer uma oração de joelhos no seu quarto, outra vai fazer enquanto está correndo na rua, fazendo o seu exercício matinal, a outra vai fazer enquanto está colocando roupa na máquina para lavar. Então, a forma como as disciplinas vão ser executadas realmente tem a ver com as nossas características pessoais, com o nosso contexto de vida, com a estação da vida que a gente está passando. Nós mesmos vamos executá-las de modo diferente ao longo da nossa vida, sabe? E realmente vocês têm que respeitar as suas características. O que o Leonardo talvez fala de facilidade ou dificuldade são as nossas características, às vezes pessoais, às vezes do nosso contexto. Então, elas precisam ser levadas em conta.
Então, tem disciplinas que vão ser diárias, tem disciplinas que vão ser semanais. Então, eu preciso ter um dia de descanso. Eu preciso ter um dia onde eu paro e não executo nenhum tipo de trabalho ou preocupação. Eu preciso abrir mão do controle e entregar o controle da minha vida para Deus. E isso precisa acontecer pelo menos um dia inteiro. No final de semana é o mais ideal para quem trabalha, né, durante a semana, mas às vezes pode ser num outro dia, dependendo do seu trabalho. E tem disciplinas que vão ser sazonais. O jejum não é para ser realizado igual para todo mundo durante todo o tempo. O jejum, às vezes, você vai realizar em alguns momentos do seu ano, por propósitos específicos, como eu explico no livro, e assim sucessivamente. Então, você não precisa se preocupar, Leonardo, que você tem que fazer todas com a mesma intensidade para ter um equilíbrio entre elas, porque o modo delas se engajarem na nossa rotina é diferente. Tem disciplinas que vão aparecer mais constantemente e tem disciplinas que vão ser de vez em quando tem alguma necessidade específica. Algumas disciplinas estão relacionadas com os nossos relacionamentos, né? Como a disciplina do serviço, da submissão. Então, elas vão aparecer mais frequentemente nas nossas relações. E a igreja também é um bom lugar para se exercitá-las. Então, elas podem estar presentes quando a gente está em relacionamento com os outros. Mas você vai ter que tomar cuidado, porque isso não significa que todas as suas relações você vai ter que estar servindo alguém ou se submetendo a alguém, entendeu? Então, vai ser legal vocês fazerem esse estudo para vocês entenderem isso. Você tem que entender o propósito de cada disciplina e como ela se relaciona com o seu dia a dia. E aí você vai ver que elas são diferentes mesmo. Espero ter respondido sua dúvida. Pergunta da Alda. No momento devocional, você recomenda algum livro devocional ou somente a leitura da Bíblia? Boa pergunta, Alda. Eu acho o seguinte: o ideal é a Bíblia, porque a Bíblia é muito poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus tem um poder que a gente ignora completamente. O poder de nos transformar, de nos ensinar, de nos alimentar, de nos confrontar, de nos consolar. Só que o que acontece? A maioria das pessoas que não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias, elas podem recorrer a uma ferramenta para ajudar. Então, sabe quando você está, como que eu posso dizer isso? Você está aprendendo a andar e aí você se escora em algumas coisas? Sei lá, você ficou muito tempo com o pé engessado, aí você volta a andar, parece que você está com dificuldade de andar de novo, aí você precisa de uma muleta para te ajudar. Então, os devocionais, livros devocionais, podem ser essa ferramenta para te ajudar, entende? Mas eles não substituem a leitura da Bíblia. E o que acontece hoje em dia, que me deixa um pouco preocupada, é que as pessoas se acomodam porque elas leem um devocional e aí acham que não precisa ler a Bíblia. Só que o devocional tem um versículo só. Aí vem uma página inteira de alguém explicando aquele versículo e trazendo uma reflexão legal e tal. Mas primeiro, você está ouvindo a voz daquele autor, você não está ouvindo a voz de Deus, você está aceitando a explicação dele, você não está se expondo à voz do Senhor e deixando a palavra de Deus falar com você. Então, eu não sou contra, mas eu acho que pode ser provisório, entende? À medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, você precisa ler a Bíblia. Hoje em dia, tem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia toda. As pessoas também têm o hábito de ler assim fragmentado, sabe? Ler pedaços fragmentados da palavra. A gente precisa aprender a ler livros inteiros, a ler histórias inteiras, ler livros inteiros. Então, isso precisa ser exercitado. Então, você pode começar pelos Salmos, pelas cartas do Novo Testamento, mas em algum momento você tem que ler a palavra toda, até aqueles livros que não são, às vezes, tão fáceis ou agradáveis de ler, né? Mas a palavra de Deus, ela
precisa ser lida. E é essa palavra que vai nos moldar e nos ensinar. Agora, tem muitos livros devocionais, né? Tem livros muito fracos, muito superficiais, e tem livros devocionais muito bons. Tem devocionais do Spurgeon, tem devocionais do John Stott, tem devocionais de homens e mulheres, assim, que realmente te ensinam e te abençoam. Mas a minha recomendação é não fique só no livro devocional. Se você quer ter um livro, inclua esse livro em algum momento do seu dia, mas inclua em outro momento, se não der tempo de fazer ali também, um momento em que você vai ler a palavra, sabe? Você vai mergulhar na palavra sem ninguém intermediando essa explicação, sabe? Você vai se expor à palavra de Deus e se aquietar diante dela, para deixar o próprio Espírito Santo te conduzir e te ensinar e fazer essa palavra crescer dentro de você. Pode ter sim. Dá tempo ainda de termos mais. Poderia dar uma dica de disciplina espiritual que ajude o casal a fazer o devocional juntos? Eu acho que tem muitas disciplinas que vocês podem fazer juntos, né? Como eu compartilhei, né? Sugeri antes, aqui em casa, para a gente é sagrado a gente ter o nosso momento juntos no café da manhã, porque os nossos horários depois ao longo do dia não batem e meu marido está estudando à noite, então ele chega muito tarde. Então vai depender muito aí da rotina do casal, né? Então para nós funciona melhor ser de manhã no café da manhã. Então nesse momento nós fazemos a oração e a meditação da palavra juntos, que não substitui o fato dele ter o tempo dele com Deus para orar e meditar na palavra e eu ter o meu tempo com Deus, entende? A gente faz isso depois em momentos separados, ao longo do dia. Geralmente ele faz bem cedinho, quando ele acorda antes de mim, tem o tempo dele sozinho de leitura da Bíblia e oração. Aí eu acordo e a gente toma café juntos, tem o nosso tempo juntos. E aí ele sai para trabalhar e eu fico em casa e aí eu tenho o meu tempo com Deus. Então, isso funciona muito bem. Vocês terem um tempo de leitura da palavra, vocês podem ler um livro todos juntos, aí cada dia vocês leem um trechinho, e tem um momento de oração pelo dia, por vocês, para apresentar, né, as coisas que são importantes, pedir luz para o Senhor iluminar as coisas que estão difíceis, enfim. Não ser só uma lista de pedidos, né? Ser também um momento de agradecer pela vida de vocês, pela família de vocês, interceder pelos amigos, enxergar o que Deus está fazendo na vida de vocês. E a gente sempre ora para perceber Deus ao longo do nosso dia, para Ele nos conduzir no trabalho, nas demandas, mas para a gente ver Ele nos conduzindo, ver Ele ao nosso lado. Depois, enfim, vocês vão para a igreja juntos e ali vocês vão exercitar a disciplina da celebração, a disciplina da adoração, a disciplina de cantar louvores juntos ao Senhor, né? Meditarem juntos, com a orientação, né, do pastor, conduzindo um sermão. Então, esse momento de vocês cantarem músicas juntos, adorarem ao Senhor juntos, também é uma disciplina espiritual muito importante. Vocês podem servir juntos, ajudar juntos na igreja, no trabalho, com os vizinhos, com os amigos. Então, a disciplina do serviço também é uma disciplina muito importante. Vocês podem servir um ao outro e se submeter um ao outro, também é uma outra disciplina. Enfim, tem muitas coisas que vocês podem fazer juntos. No livro, eu dou várias dicas de como essas disciplinas podem ser introduzidas na rotina da família, né? Com filhos ou sem filhos. E eu espero que isso possa ajudar vocês. Deixa eu tentar aqui ver se vai dar. Tenta tirar. Isso que eu ia pedir. Bom, Vanessa, a gente está muito feliz, muito agradecido, viu, por você ter topado esse convite, de ensinar aqui a gente nessa noite, né, de disponibilizar o seu tempo, né, da sua disposição, né, sua alegria. É bom ver você alegre falando desse tema, que é um tema tão, tão importante, né?
E, de fato, a gente escolheu esse tema porque a gente acha que a gente precisa dele, né? Então, você falou aqui hoje que não é a gente não vai aprender isso num curso, né? Não é como se a gente fosse graduado, e agora eu sou disciplinado, espiritualmente disciplinado, né? Mas acho que a ideia é incentivar aqui a gente, é dar esse start, e a gente ficou muito, muito grato com o seu convite, tá? E a gente pode fazer uma oração para encerrar aqui agora? Claro, com certeza. Cadê o pastor Cário tá aí? Você pode fazer uma oração, pastor? Chorou? Ronaldo, a senhora faz uma oração pra gente? Vem aqui na frente. Pode vir aqui. Por favor, por favor. Aqui a senhora tá ao vivo agora. Eu sei, Vanessa. Que alegria poder orar por você, querida. Olá, muito Glória a obrigada. Deus. Amém. Senhor nosso Deus, querido Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor com a nossa vida. Graças te damos, ó Deus, pela vida preciosa da Vanessa, porque ela tem aprendido com o Senhor e ela tem ensinado aos seus servos e às suas servas. Abençoe, ó Deus, a vida familiar da Vanessa, o trabalho que ela tem exercido, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela. Abençoe juntamente com ela o seu marido, que eles continuem juntos servindo ao Senhor. Obrigada por esse tempo que ela se dispôs a estar aqui conosco, a falar, ó Deus, de coisas importantes para o nosso crescimento e para o nosso andar com o Senhor. Louvado seja o teu nome por esta noite. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, Vanessa. A gente Amém. pode tirar uma Muito foto, obrigada. fazer um printzinho aqui rapidinho? Claro, claro. Levanta aí, gente. Quer tirar esse comentário? Que ainda está aparecendo o comentário, né? Aqui na. Exato. Como é que tira o print aqui no seu? Print. Mas é só no botão ou tem que apertar a função? Parte print. Só aqui? Gente, chega Tudo dará certo. Gente, chega Gente, não. Aí. Oxi. Sucesso. Sucesso. Vanessa, muito obrigado, viu? Imagina, queridos, Deus abençoe muito vocês. Tenham bom ânimo aí de fazer esse estudo. E eu estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, me manda mensagem que a gente vai conversando. Então, tá joia. Um Grande abraço. abraço. Com Deus. Um abraço. Com Deus. Tchau, gente. Pessoal que está assistindo aí agora também, fiquem com Deus. Foi um prazer aí estudar junto com vocês. Um abraço.